Bem-vindos ao podcast do Cineplayers, para quem ama o cinema. Amigas e amigos, voltamos. Eu voltei, eu tava com saudade de vocês. E hoje viemos para falar de um filme muito especial. Dá pra dizer, assim, sem a menor sombra de dúvidas, que é um dos filmes mais aguardados do ano. E eu sou o Rodrigo Cunha e estou aqui na presença de Bernardo Brum. Oi, aqui é Bernardo Brum e eu tenho o super poder de ter assistido todos os filmes da DC. Porra, esse realmente é forte, hein? Cara, eu sou herói, mano. Tá usando a cueca por cima da calça aí? Já tô. E aqui comigo, vocês já conhecem ele pelas escritas, mas ouvirão sua voz pela primeira vez, Marcelo Leme. E aí, gente, prazerzaço estar participando aí, né? E eu tô todo de preto aqui homenageando o personagem mais enigmático dessa Liga da Justiça. Eu achei que tu ia falar que tava fazendo cosplay de Regis, que tua voz é igualzinha. Cara, então, eu tô tentando homenagear essa lenda do Cineplayers, né? Mas então acho que eu vou me incorporar mesmo. Marcelo Leme tem o super poder de ser o cara mais elegante do Cineplayer. Só posta crítica de colete e gravata. Que isso, é o cara elegante demais, mano. O cara é foda. Tem que ficar fumado, né? Mas, amigos, estaremos aqui para falar de A Liga da Justiça. A DC finalmente decidiu reunir seus heróis para poder tentar dar um counter-ataque aí na Marvel e seu sucesso. E como é que será que ela foi? Bora embarcar nessa juntos? We have to be ready. You, me, the others. There's an attack coming from far away. Not coming, Bruce. It's already here. The others. Where are they? Everybody knows that the dice are loaded. Bernardo, estamos tendo uma enxurrada de filmes de heróis, mas A Liga da Justiça é um filme que estava sendo bastante aguardado pela galera, né? Só que não é de hoje que ouvimos falar de A Liga da Justiça. O senhor poderia nos dar um background do que já teve por aí sobre esse tema? Então, Liga da Justiça é um conceito, assim, relativamente antigo. Foi criado por um escritor de histórias em quadrinhos chamado Gardner Fox, que esse cara tentou, né, recuperar a popularidade dos quadrinhos, que depois da Segunda Guerra, depois daquele livro que pichava os quadrinhos, chamado A Sedução dos Inocentes, os quadrinhos tinham sofrido uma queda de popularidade, e o que estava fazendo sucesso era a história de faroeste, história de detetive, coisa e tal. E aí o Gardner Fox criou a Liga da Justiça da América, que tem esse nome para homenagear as muitas ligas esportivas que tem nos Estados Unidos, tipo Liga Nacional de Futebol Americano, Liga Nacional de Beisebol, e com isso tentar fazer um nome chamativo para as pessoas, porque não foi a primeira reunião de super-heróis. Antigamente, na década de 40, a gente teve a Sociedade da Justiça da América, que nos anos 40 tinha a versão original do Flash, aquele que tinha uma panela na cabeça, o Lanterna Verde de capa, o Sandman que usava máscara de gás,
e os outros. Aí ele criou a Liga da Justiça da América, dando esse nome em homenagem às ligas esportivas americanas, tipo Liga Nacional de Futebol Americano, Liga Nacional do Beisebol, etc. Porque era um nome assim chamativo, né? E aí ele começou a formar essa equipe e os nossos grandes ícones da DC Comics, o Batman e o Super-Homem, curiosamente só entraram depois. Foi por decisão editorial, porque os caras queriam dar um up na popularidade da Liga da Justiça, então vamos colocar os dois carros-chefes da editora dentro dessa liga. E aí surgiu o que a gente entende da escalação clássica da liga: Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, o Caçador de Marte, o Aquaman, Flash, Lanterna Verde, que acabou sendo a formação básica e que depois entraram os outros. Isso acabou fazendo com que a Marvel, em 63, criasse os Vingadores como resposta para tentar competir com essa coisa de equipe de herói. A verdade é que a história se repetiu com o tempo, né? Porque esse Liga da Justiça como filme hoje só existe por causa do sucesso que a Marvel conseguiu com os Vingadores. Vocês concordam com isso? Foi o contrário. Acabou sendo o contrário. Então, aí até hoje o mais perto que a gente teve de Liga da Justiça foram 3 fontes. A primeira foi o cartoon da Hanna-Barbera, os Super Amigos. São os fabulosos Super Amigos, Batman e Robin, Super-Homem, Mulher Maravilha e Aquaman, os Super Gêmeos, lutando juntos para proteger o mundo das forças do mal, os Super Amigos. Meu irmão, como eu assisti esse desenho, cara. Foi muito bom, cara. Eu vi demais, cara. Eu vi demais. E a solução pro avião lá invisível da Mulher Maravilha é muito bom, cara. Porque minha mãe, ela é muito viciada em desenho. Então, tipo assim, ela tava sempre assistindo. Isso acabou vindo por osmose pra mim mesmo. Então, ela assistia Zé Colmeia, Flintstones, Jetsons, tudo lá. E um deles era os Vingadores. Os Super Amigos. Não, Liga da Justiça, os irmãos gêmeos lá ativaram, que tinham o desenho deles também. Então isso acabou. Esses irmãos, esses Super Gêmeos ativados, eles eram personagens originais da Hanna-Barbera. Muito bom, cara, é muito bom. Tinha que dar um jeito de botar eles no filme. Ia ficar melhor. Nostalgia que eu não consigo ter, cara, porque eu não lembro de quase nada dessas coisas. Porra. Ele virava um balde. Eles inventaram o comprimento de soquinho, cara. Esse soquinho todo mundo dá hoje em dia. Venhamos e convenhamos que é mais carismático que o vilão do filme da Liga, né? Mas continua. Depois teve o desenho Liga da Justiça e a sequência Liga da Justiça Sem Limites, que eu acho que quem nasceu de 89, 90 pra frente vai se lembrar que é aquele desenho onde todo mundo tinha peito de ganso e perna de garça. Todo mundo lembra, né? Que tinha o Lanterna Verde Negro, a Mulher Gavião. Opa, esse sim. Esse era bom. Eu não tô muito lembrado, Gastei muitas manhãs. Esse era bom. Que tinha aquela produção do Bruce Timm, que fez Batman a Máscara do Fantasma. Eu acho que a galera que foi assistir o filme agora... Justiça Sem Limites. Eu quero ver. O bom é que com o teclado do Rodrigo não precisa nem de sonoplastia. Vi sim, pô. Vi. Não sabia que era esse nome. Não tem peito de ganso e perna de garça. Além do cartoon da Hanna-Barbera, os Super Amigos, e dos desenhos Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, também teve um clássico recente dos videogames, que foi o videogame de luta Injustice, Gods Among Us. Um DLC do Mortal Kombat, né? O DLC do Mortal Kombat. Não é DLC do Mortal Kombat, tô brincando. Onde basicamente o Super-Homem resolve meter o Hitler, e aí resolve mandar na porra toda, e aí altas confusões acontecem. É tipo o Wolfenstein, né? Que parte do plot. Nossa, isso existe? Existe, pô. Parte do plot que se Hitler tivesse vencido, como é que ia ser, tá, não sei o que lá. Aí, mais ou menos a mesma coisa. Super-Homem ali deu uma doidão. Então... E aí a gente tem que comprar certas coisas, tipo que o soco do Batman afeta alguém que além do próprio Batman. Ele tem legal aquelas paradinhas de super golpe, né? Que manda nego pro espaço, mete a porrada, assim, cara, um golpe maneiro do cara. É um joguinho maneiro, eu falei brincando que é o DLC do Mortal Kombat, mas é porque ele lembra o estilo do Mortal Kombat, mas é um joguinho maneiro, esse Injustice aí. Mas com isso, né, chegamos a 2017. Compadre, que 2017 teve o quê, Bernardo?
teve o filme Liga da Justiça, de Zack Snyder e Joss Whedon. Marcelo. Sim. Bernardo, vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo Oi. alguma coisinha aí. Eu tô ouvindo. É um pássaro! É um avião! Não! É o Rafael! Oliveira! Rafael, apresente-se aí para os nossos ouvintes. Fala, galera. Pronto, chegou. Tô aqui, chegou a minha vez agora. Eu sou Rafael Oliveira. E a gente tá aqui pra falar mal de Liga da Justiça, é isso? Não necessariamente. Cara, tem muita gente que fala que tem uma implicância aí severa com os filmes da DC, cara. Esse já pode ser nosso Que falou de mim? Não, de uma maneira geral. Tem muita gente que fala, é má vontade, não gostou do filme do... Aquela história lá que a Marvel paga pra falar mal? Não vi isso não, mas... Então, meu cheque ainda não caiu, cara. Vocês viram o que fizeram na China? Fizeram um post da Liga da Justiça com os heróis da Marvel mortos no chão. Cabeça do Thor, o braço do Homem-Aranha. Não, pô, essa foi boa. Essa jogada foi boa, sim. Essa foi maneira. Ali não coloca esse post depois, Rodrigo. Né? Não teve filtro. Mas agora que estamos com o time completo, eu, Bernardo, Marcelo e Rafael, nós vamos falar sobre a Liga da Justiça. Chegando aí, 2017, hoje eu vou mudar um pouquinho, já que temos dois convidados não, né? 2 membros novos. Vocês não são convidados, vocês fazem parte da família Cineplayers. Ô Marcelo, você poderia dar super amigos. Uma pequena sinopse aí do que esse Liga da Justiça, o filme de 2017 fala? Cara, basicamente nada. Fala assim, o quanto que os heróis da DC são inúteis frente ao seu Deus. Super poder de síntese. Então acho que é absolutamente sintético nesse sentido em demonstrar a inutilidade desses outros heróis, por isso que eles precisam de filmes solos para ser minimamente relevantes. Mas é um momento em que todos esses heróis se reencontram em benefício da humanidade, né? Da mesma forma que a Marvel fez com os seus Vingadores. Eu até brinquei hoje, né? A galera riu bastante, que pra mim foi como ver os ursinhos carinhosos se encontrando e lutando contra o seu vilão. Coração gelado. Foi pesado. Essa foi pesada, né? Eu tenho certeza que a galera vai dar uma reclamada. Se prepara. Mas o coração gelado é mais carismático que o Lobo da Steppe. O único Steven Wolf possível é a banda mesmo, né, cara? Porque o vilão não rola. Porque é o seguinte, a história é basicamente que o Super-Homem morreu, né? No Batman vs Super-Homem. E se você não viu o filme, desculpe, isso é um spoiler, mas que serve como plot para essa sequência direta. E os heróis estão diante de uma nova ameaça. Tanto o Batman quanto a Mulher Maravilha, que são os heróis já haviam sido apresentados mais a fundo. E essa ameaça é de outro planeta. E como o Marcelo falou no começo, eles acabam não tendo muita chance. Mas para aumentar as suas tentativas, eles se juntam a outros heróis, Cyborg, Flash e o Aquaman, para tentar impedi-lo. Até que, obviamente, já todo mundo, isso não é novidade para ninguém, o Super-Homem volta. E aí, meu amigo, esse é o plot da Liga da Justiça. Uma ameaça... Engraçado que todo o plot que tu falou não é novidade para ninguém, Rodrigo. Então... Não, mas tem que passar pela sinopse, né? Não tem jeito. A sinopse do filme é essa, mas não tem spoiler nesse filme. É básica. Os heróis vão se encontrar, o filme trabalha isso, porque, assim, diferente da Marvel, eu vejo que a DC ela tá correndo atrás. Então, a Marvel, sim, porque é meio foda, a gente não tem muito pra onde correr, porque a gente tem que comparar. A Marvel, como ela saiu na frente, ela teve vários filmes pra criar seu universo. E a DC tá tentando igualar com a Liga da Justiça o sucesso dos Vingadores, só que ela não teve tantos filmes individuais. Ela teve o Super-Homem... Tá tentando fazer um JK 50 anos em 5, mas tá. Eu acho isso mesmo. Me parece que se a Liga da Justiça tivesse saído de repente em 2012, ela seria melhor. Porque o que ela faz é o que a Marvel construiu algum tempo atrás e repetindo os mesmos erros que ela, colocando um maniqueísmo totalmente barato, né? Quer dizer, deixaram de explorar algumas coisas e a Marvel conseguiu se reconstruir a partir dos erros que hoje a DC faz, né? Mas hoje esses erros são mais visados, né? Então eu acho que em cima disso as críticas acabam sendo um pouco mais fervorosas e a aceitação um pouco mais complicada.
Eu acho que uma vantagem que a DC tem é que ela não tenta de todo jeito emular a Marvel. Ela tá absorvendo algumas características, tal, a comédia principalmente, deixou a duração um pouco menor, porque o Batman vs Superman com 3 horas, eles contaram vários filmes ali, que eles podiam ter aproveitado muito melhor tudo que aconteceu naquele filme, desenvolver melhor, e eles resolveram ouvir os fãs, fizeram um filme menor, um pouco mais enxuto, mas a metade de Liga da Justiça é para apresentar os novos heróis, né? Quem eles são, como eles se juntam. Não tem uma ameaça propriamente desenvolvida. É um vilão totalmente unilateral, ele não tem nenhuma ambiguidade, não tem nenhum desenvolvimento, ele é simplesmente mau. É um conquistador e é isso. Pô, pega um ator foda que nem o Ciaran Hinds, que tinha feito o Mance Rayder no Game of Thrones e o irmão do Dumbledore. Pô, o cara foda e colocam ele pra atuar em CGI. Cara, eu fiquei revoltado. Eu quero declarar aqui meu protesto a esses filmes de reunião de herói. Porque, sabe, todos esses vilões... Cara, desculpa você, fã de Marvel, fã de DC, mas esses vilões, tipo Darkseid, Galactus e tal, são uma bosta de como vilões. Vilão maneiro é o Coringa, é o Lex Luthor, sabe... Duende Verde, porra, esse maluco gigante que quer destruir o planeta, sabe, não tem graça. Pois esse eu acho que é até um dos problemas do filme, porque, vamos dividir em duas partes. O vilão em si, eu achei ele visualmente foda. Eu gostei dele visualmente, mas o desenvolvimento dele é uma merda. O desenvolvimento dele é uma merda. Ele é totalmente, plástico. Ele aparece lá, faz o dele e vai embora. Eu acho que ele é um antagonista clássico, né? Ele precisa mobilizar alguma coisa dentro dos heróis. Então ele cumpre isso, só cumpre de uma maneira aborrecidíssima, né? Eu já acho que esse tipo de vilão, essa caracterização, essa coisa que eles estão fazendo, esse tipo de vilão já virou uma coisa banal. Eu, particularmente, quando eu me deparei com aquele vilão, e tu acabou de falar do visual dele, Rodrigo, eu já acho o visual dele cansado, saca? Eu olho pra ele e penso, cara, eu já vi esse vilão outras vezes. Isso sim, eu já vi esse vilão querendo esse mesmo plano outras vezes, tipo, cansa. Eu acho um cara cansado, de olhar, de acompanhar. Caiu numa coisa tosca, esse tipo de vilão, porque eu já vi ele 1000 vezes antes. É que eu acho ele imponente, entendeu? Eu achei ele, bem construído, mas eu entendo o que você tá dizendo. É porque, de novo, a gente vai voltar na estrutura básica do Liga da Justiça. Porque enquanto o Batman vs Superman, ele quis ter vários filmes em um, você teve a morte do Super-Homem, o Apocalipse ali foi ridículo, você teve o conflito deles, aí já resolveu, aí apareceu Mulher Maravilha, entendeu? É muito embananado, eles quiseram simplificar. Só que a partir do momento que o Aquaman não teve um filme pra ele, o Flash não teve um filme pra ele, o Cyborg não teve um filme pra ele, eles tiveram que apresentar esses personagens. E isso comeu quase toda a duração do filme, entendeu? Então não deu tempo pro vilão ser alguém interessante. E mal, né? Porque, tipo, eu pelo que eu vi, eles tiraram 50 minutos de filme e, olha, eu fiquei positivamente surpreendido com o Cyborg, realmente uma história boa, uma atuação sólida, mas, putz grila, o Aquaman, sabe, é o Conan de novo, é o Khal Drogo de novo, esse cara só sabe fazer é o bárbaro topzera, que fica, yeah! Oh yeah! Cara, eu não sei vocês, mas eu não acho que o Jason Momoa tem carisma pra essas coisas. Ele quer pegar essa pose de bad boy, tem a cena dele bebendo cerveja com uma trilha de rock ao fundo. Cara, eu acho o Momoa o absurdo do caricato querendo pegar essa pose pra ele. Não desce. Eles quiseram aumentar um pouco a diversidade do elenco né? Porque o Aquaman, que ele ficou conhecido dos desenhos, é lourão, sabe? Fortão. E eles... Coxinha. Eles tentaram dar uma bad boyzada no Aquaman. Aí, enfim. E o Flash virou alívio cômico do filme, assim como era no desenho. E pelo menos ele tem uma motivação bem construída. Já o Aquaman, você não sabe por que ele age da maneira que age. É uma porcaria de personagem. O Flash, ele é resolvido com muita facilidade, né? Só com uma cena. Eu conheço toda a história dele através de uma relação que ele tem com outro personagem no filme. Né? E o Aquaman, de repente aparece a Amber Heard lá, eu nem sei o nome da personagem dela, falando alguma coisa, contando um pouco de um passado e responsabilizando o Aquaman por alguma coisa, né? Só que tudo fica muito no ar, como se desse um indício de que nós iremos futuramente conhecer um pouco da história
do Aquaman. E aí eu concordo com o Rafael, cara. Eu não sei se o Momoa é suficiente para um filme solo. Nem um cara conta-gotas que aparece ali para dar porrada o tempo inteiro. O que é uma pena, que eu acho que ele era uma das grandes expectativas para esse Liga da Justiça, para elevar um pouco a moral do Aquaman, que sempre foi um personagem, pensando em adaptação para cinema, um personagem bastante questionável, né? E eu não sei se ele vai dar conta de fazer do Aquaman um personagem importante que se desvencilhe de outros personagens já reconhecidos por ele, seja o Khal Drogo ou qualquer outra coisa, e até o Corvo, né, o Eric Draven, que ele vai viver futuramente no cinema. Vai ser maneiro, vamos ver o Corvo andando de moto, não sei o que. Ouvindo AC/DC, vai ser uma cerveja. É até uma perspectiva interessante, né? Se ele vai conseguir mudar do personagem que ele vem repetindo, ou se ele vai realmente criar alguma coisa nova, né? Mas eu vou falar pra vocês que o Cyborg, eu concordo com o Bernardo. O Cyborg é um personagem muito interessante, cara, ali. O conflito que ele vive, a maneira como ele se vai dando um auto-update. Eles podem explorar muito bem isso, cara. E reforço, e aí voltando na parte do Aquaman, e repito a todos, que, cara, fez falta um filme individual para poder apresentar cada um, porque a gente conhece motivação, conhece o background de cada um, conhece a personalidade deles, coisas que ficaram muito, assim, no ar ou forçado. O Flash, cara, eu entendo que ele era um alívio cômico, mas eu acho que é um personagem que não funcionou. Ele ficou muito imbecilzão. Ele parece um personagem, sei lá, assim, saiu de Superbad e de repente virou um personagem de Liga da Justiça. Cara, é o Homem-Aranha do Tom Holland, só que no universo DC, tá ligado? Exatamente, cara. Eu posso comentar sobre esse Flash? Claro. Não, eu coloco o Flash no patamar, assim, do ponto baixo do filme. O que mais me desagradou. Porque pra mim, ele é o símbolo do filme da DC gritando: nós estamos desesperados. Porque é aquela necessidade absurda, né, muito escancarada, de a cada vez que ele abre a boca, e isso é quase que literalmente, cada vez que ele abre a boca, é pra falar alguma bestagem, alguma piada, alguma palhaçada que, cara, saca? A cena do retorno do Superman, por exemplo, que tava tendo uma atenção pro retorno dele, o personagem do Flash quebra a atenção da cena naquele momento que ele tá correndo e o Superman acompanha ele. E tudo que eu vi que eu tive no cinema foram risadas de todo mundo, assim. Tipo, quebrou a atenção da cena, saca? E isso vai se prolongando ao longo do filme. O Flash foi o que mais me desagradou. Eu acho que, tipo, no patamar das piores coisas do filme é o Flash. Mas a piada dele quando o Superman volta foi boa. Ele tem algumas coisas que funcionam ainda, pontualmente, assim, mas, cara, é o tempo todo, tipo, é um desespero gigantesco, assim, saca? Como eu coloquei no meu texto, ele é o principal ponto, assim, da DC dizendo: nós queremos agradar de alguma forma gregos e troianos. E, tipo, quebra muita coisa. Eu tenho uma leitura sobre o Flash nesse filme, cara. Eu concordo também com o Rafael, né? Aliás, eu não sou muito fã de piada em filme, sabe? Por isso que tanto me desagrada a Marvel. E esse Thor Ragnarok pra mim foi um desastre, justamente por ser um poço de piada. Mas o Flash, pra mim, ele tem um deslumbramento quando ele reconhece esses personagens, quando ele vê a Mulher Maravilha, quando ele vê o Batman, vê o Superman, que eu acho muito similar ao deslumbramento dos fãs de Liga da Justiça, vendo esses heróis em cena, se encontrando. Então parece que é muito próximo essa percepção. Poxa, olha esses caras frente a frente, eu sempre esperei para ver isso. Então, de alguma forma, me pareceu uma bobagem, mas é uma leitura que eu acabei fazendo desse deslumbramento, desse interesse de um jovem frente a alguns ícones quase sagrados que ele teria e que muitos fãs, né, da DC têm. Então, mas a partir do momento que eles botam pro cara poder fazer uma piada a cada vez que ele abre a boca, isso perde a força. Porque você já tá... lá vem a piada quando ele vai falar alguma coisa, entendeu? Eles poderiam usar isso de uma maneira melhor. Eu até acho que o Flash é um personagem carismático ali, ele tem o seu charme. Só que, cara, acaba não funcionando por excesso. Olha, menos é mais, né? Eu ainda achei mais interessante o Flash do que o cara fica andando sem camisa e tomando uísque e se jogando na água. Aí foi, mano, não, chega cara, disso. Tira esse cara do filme. Foi o poço. Preferi que colocasse um Aquaman original, aquele louro que camisa laranja. Falando com peixe.
falando com peixe, surfando no golfinho, pô, muito maneiro. Tem essa piada de fanservice no filme, né? Se ele fala com peixes, o Batman repete umas 2 vezes essa pergunta, você fala com peixes? Tem essa piadinha de fanservice aí. E nem assim, você vê coisa de lógica interna. Nem assim eles conseguem fazer um Aquaman que realmente aproveite os poderes que um Aquaman tem. Porra, o cara é o senhor dos oceanos. A maior parte do planeta é feita de oceano. Os caras só fazem coisa em terra. Mano, esse maluco poderia provocar 500 maremotos por segundo. Ele é foda. Ou poderia ser foda. Mas foi o que eu falei, cara. Volto aqui, até não quero ser um pouco assim repetir, mas eu acho que o filme individual fez falta. Por quê? Olha pra Mulher Maravilha. Ela é realmente sensacional. É uma personagem que, assim, ao meu ver, é a melhor personagem do filme. Ela funciona a todo momento. Sem dúvida. Quando ela pega os terroristas lá e mete a porrada dos terroristas, eu fiquei, delirando. Eu achei sensacional. A hora que o cara tira com a metralhadora lá, e ela vai defendendo todo mundo. Porra, aquela mulher é sensacional, cara. Ela conseguiu, assim, captar o sentido da personagem totalmente. Disparada a melhor personagem do filme. Mesmo com pouca participação, o conflito dela faz sentido. O dilema que ela enfrenta durante o filme. Pois é, e foi bem utilizado ali a ilha dela, o lugar onde ela morava. Então é uma personagem que funciona muito bem. E até o Superman, eu acho que eles foram bem corajosos de deixar ele tipo 85% do filme fora. Até porque se ele aparecesse antes não ia ter filme, né? Então o retorno dele ali ser meio tenso, usarem a Amy Adams como válvula de escape. Eu gostei do Superman também. Agora os outros fez falta. Eu gostei dessa utilização que fizeram pro Batman, que é o seguinte: todo mundo gosta de zoar que, tipo, o Batman é o único cara da liga que não tem poderes. Mas eu acho que o roteiro foi feliz nesse momento, porque eles esquecem da única coisa. O Batman é o único da liga sem poderes, mas ele é a única pessoa inteligente da liga também. Então. Mas isso me incomoda, Bernardo, porque eu acho que eles poderiam fazer uma construção. Eu acho o Batman muito mal aproveitado. Ele é absurdamente inteligente. Ele se destaca pelo jeito que ele manipula as pessoas, pelo jeito que ele consegue as informações. E isso é muito artificial, é muito raso em todos os filmes recentes dele. E eu acho, então, assim, o Batman tem um ponto fraco do filme. Ele poderia ser muito mais foda. Então, no desenho animado, por exemplo, tem aí nos quadrinhos também, tem alguns lances sensacionais. Tipo, o Batman tem um plano de contingência para cada membro da Liga da Justiça, caso esse membro perca o controle. Pois é, então, entendeu? Isso é foda. Uma coisa que eu acho legal do Batman nesse filme é a relação dele com a Mulher Maravilha. Eu achei esse estremecimento, essa sensualidade que em alguns momentos rola entre os dois. É um estremecimento assim, que eu acho muito interessante, pelo menos na construção desses dois personagens, e que com certeza vai ter algum futuro para a Liga da Justiça. Né? Então, eu quero ver sexo futuramente. Opa! Vai ter uma paródia, sexo paródia. Cara, acabou de jogar a gravata no chão e partiu pro ataque. Eu vi uma notícia de quando o próprio Ben Affleck falou que ia ter uma tensão sexual entre eles e tal, e eu vi muita gente reclamando, muita gente falando, cara, nada a ver, não existe tensão sexual entre eles, não tem nada, vai ser clichê, vai ser banal e tudo mais. E eu particularmente, já contrariando o Marcelo agora, eu não consigo torcer por uma relação desses dois, justamente por... Eu sinto que vai ter uma banalização aí, saca? Eu tenho medo que ela vire um objeto. Cara, é o caminho. É essa banalização que eu falo. Porque a Mulher Maravilha, a gente, mesmo que algumas pessoas reclamem, ela já se filmou como um símbolo, assim. Ela é a presença mais forte dali, ela é muito simbólica pra muita gente, e eu acho que isso acontecer tão rápido, isso ia banalizar ela, tanto ela quanto o Batman. Eu acho o seguinte, eu acho que eles estão construindo bem. Tipo, o que teve até agora entre eles tá ok. Não acho que tenha ficado ruim. Só que. Não é nada apressado. Exato. Só que eu acho que eles não podem dar o próximo passo. Eu acho que vai ser legal se eles mantiverem sempre essa tensão, mas sem nunca ir pra frente. Entendeu? Não, e se algum dia for pra frente, que, sabe, demora em vários filmes. O que eu acho que é legal também da relação entre os dois é que continua a relação que foi estabelecida primeiro no Batman vs Superman e que continua um pouco aqui da Mulher Maravilha. Vai ser basicamente ser também um grande compasso moral
dentro da Liga ser uma grande balança de ética para aquelas pessoas, porque a gente tem que convir que o Batman é um fanático extremista, sabe? O cara é a imagem do vigilante mente fechada, sabe? E a Mulher Maravilha que tem que descobrir a humanidade do Batman. E não só isso, o Batman virou o tiozão do churrasco nesse filme, né? Fazendo piada e tal. Pois é, ficou uma coisa muito palha. Ele já começou a ser banalizado como o Batman, já nesse Liga, sinceramente. Não, mas assim, o que eu acho um negócio maneiro foi, inclusive, que o próprio Ben Affleck falou, que ele gosta mais de interpretar Bruce Wayne do que de interpretar Batman. Porque porque o Batman, você coloca a roupa, entra no Batmóvel, todos os movimentos já estão coreografados. Tipo, dá uma cambalhota aqui, pula ali, dispara ali. Então, tipo, mas quando você faz o Bruce Wayne, você tá fazendo um ser humano que tá lutando contra deuses e que a cada nova luta se arrebenta toda. Isso que é o diferencial maneiro do Batman, que torna interessante de se assistir. O Ben Affleck entendeu o personagem de uma forma que os roteiristas não entenderam ainda. Talvez. O filme tem um óbvio problema de que quando o Superman chega, acaba a brincadeira, né? Porque sem ele eles se foderiam todos, todo mundo morreria, e com ele ficou ridículo. É tipo um Game Shark num jogo, sabe? Você ligou ali o código e acabou, sabe? Acabou a história. E... é tipo a primeira temporada de Dragon Ball, tá ligado? Quando tá todo mundo apanhando do Nappa, aí chega o Goku, pau, pois é, pau, cara. Pau, acabou. Isso me incomodou Goku um pouco. ressuscita. Agora, apesar disso, eu ainda acho que o filme ele é divertido. Eu ainda acho o Liga da Justiça divertidinho ali, tem seus exageros, mas é um filme que, sim, ele acaba sendo divertido por momentos esporádicos, não pelo contexto geral dele, assim, todas as sequências juntas. Como é que vocês enxergam isso? Vocês conseguiram se divertir com alguma coisa do filme ou vocês acharam uma bomba total? Momentos, assim, bem esporádicos, uma coisinha aqui, outra ali, e... particularmente, eu já acho que eu vi muita gente taxar o filme assim, é divertido, é ok, é um bom passatempo, só que assim, eu acho que já taxar o filme assim, já é diminuir ele por si só. Por quê? Bora pensar aqui direito, cara, é a Liga da Justiça. É a primeira reunião desses caras, assim, esses rostos que a gente conheceu agora, é a primeira vez deles, nomes lendários e tudo mais dos personagens, e cara, teve todos aqueles problemas de produção, o filme... todo o histórico, na verdade, desde que começou com o Homem de Aço até chegar nesse filme, tem todo um histórico de ambição aí pra chegar nesse filme, mesmo que seja muito apressado, mas tem um histórico de ambição. E, cara, só divertido é pouco, né? Eu acho pouco, ou quase nada. Então, o que aconteceu é que, tipo, a DC apanhou muito por não ser amável e agora está apanhando muito por tentar ser amável, sabe? Pô, então cancela essa merda. Pois é, o que a gente fica pensando é que, tipo, por mais que Homem de Aço e Batman vs Superman fossem filmes problemáticos, eles eram a visão de alguém sobre alguma coisa. Agora, tipo, Liga da Justiça, o Zack Snyder teve que sair por conta de motivos particulares, né? Teve uma tragédia na família. A filha dele faleceu. E aí ele entrou no lugar o Joss Whedon, que dirigiu os 2 primeiros Vingadores. E que é tipo o rei das piadinhas do colorido e do... enfim, virou uma salada, ficou tipo um filme sem alma nenhuma. Às vezes você vê elementos tipicamente snyderianos, por assim dizer, porque o Cyborg é um personagem que lembra muito o Superman do primeiro filme, só que agora a gente pega o Superman sendo o que a gente esperava que fosse Superman, né? O cara que voa, que é boa praça, que é maneirão, que não sei o quê. Sendo que o Homem de Aço, a gente tinha visto um super-homem completamente diferente, sabe? Muita gente criticou até a coisa do super-homem matar o General Zod, mas ainda assim era uma decisão corajosa. Era o Zack Snyder tentando fazer o Batman e o Superman
Superman do jeito sombrio dele, sabe? Não que o Nolan não saiba fazer Batman sombrio, não que o Burton não tenha sabido fazer Batman sombrio, mas é daquele jeito, até diria eu, grosseiro que o Zack Snyder faz. E, enfim, Liga da Justiça não tem nada disso, trocou tudo por, sabe, musiquinha pop e visual colorido. Porque isso que é quadrinho, sabe? Mais ou menos uma mescla de Esquadrão Suicida com Batman vs Superman, né? Você pegar tantas piadas com essa ambientação, essa atmosfera mais mórbida, mais obscurecida. Mas, cara, aí eu fez a pergunta se a gente se divertiu. Eu me diverti assistindo o filme dentro das possibilidades que eram possíveis de se divertir, né? Um filme sem identidade, mas que traz toda uma história que relembra a minha infância, relembra a minha adolescência, então por si só isso já motiva alguma diversão, algum encantamento pro que aparece. Mulher Maravilha continua sensacional, como o filme anterior, ainda que subaproveitada frente aos outros personagens, especialmente com a chegada do Superman. Acho que a gente acabou dando um baita spoiler aí. Não, né? É porque, é só justificar um negócio, a gente aqui ele fala à vontade mesmo, a gente sai falando tudo e é isso. Mano, depois de 40 minutos, os spoilers estão permitidos. Ah, tá beleza. Pega o Stephen Hawking, né, e o próprio Superman. Qual o momento do filme que foi mais tenso de fato? Quando o Superman aparece e enfrenta os heróis, ou quando o Stephen Hawking enfrenta os heróis? O Superman foi mais difícil do que o cara. Então, é muito mais até assustador quando ele chega. Ele se coloca em cena, né? Então essas coisas foram muito interessantes. Só que elas são muito mal desenvolvidas, infelizmente. Até não sei se o filme foi retalhado, essa história de deixar o filme com 120 minutos tenha sido de fato algo positivo ou não. De repente, uma meia hora teria valorizado algumas coisas que ficaram de lado, né? Mas não é um perfeito desastre como foi o filme anterior. Mas também não eleva alguma estima de que a DC vai alçar altos voos daqui pra frente, não. Eu acho uma coisa assim bacana, isso é bacana mesmo dos filmes da DC, é que visualmente, apesar de eles serem pesados, densos, eu acho eles muito mais interessantes do que os filmes da Marvel. Porque já que a gente acaba comparando as duas sempre, porque são as duas grandes produtoras de material sobre heróis, e a gente acaba comparando, não tem jeito. A Marvel, tu não vai comparar com a Image. Pois é. A Marvel, assim, ela tem os filmes muito coloridos, muito engraçadinhos. São filmes divertidos? São filmes que os personagens funcionam? São filmes bem... Mais ou menos, né? Não, mas são. Cara, eu levei 3 dias pra terminar de assistir Guerra Civil. Puta, isso. Então, mas é porque não são filmes, assim, na minha opinião, obra-prima. A galera gosta porque diverte. Só que... Porra, mas... Então, pô, cara, Guerra Civil tem 2 horas e meia, demora 1h40 pra começar. Mas o que eu tô querendo dizer... Bernardo, não fala mal de Guerra Civil na minha frente, por favor. Deixa só concluir. O que eu tô querendo Voltaremos uma guerra agora. O que eu tô querendo dizer é que os filmes da DC visualmente são muito mais interessantes. Eles só precisam achar o tom, que eles ainda não conseguiram. Eles estão buscando aí, estão fazendo esse lance da mais comédiazinha, os personagens mais descolados e tal, mas eles estão chegando lá. Só que eu gosto muito do visual do Liga da Justiça e, querendo ou não, o Flash permitiu o Zack Snyder usar a câmera lenta sem que isso parecesse deslocado, né? Aí, garoto! Não, mas eu faria uma correção no visual da Liga da Justiça. Qual? Eu deixaria o Superman de bigode. Porra, muito mais maneiro. Seria muito mais maneiro esse bigode. Imagina. Porra, imagina. Ô Gillette, vamos fazer uma propaganda aqui. Vocês conseguiram cortar o bigode do Super-Homem, imagina. Caraca, mano. Tendo que se barbear com lâmina de kryptonita, tá ligado? Explica essa história do bigode aí. Então, é porque o Henry Cavill, o ator que faz o Super-Homem, ele tá fazendo o 6º filme Missão Impossível. E o personagem dele usa bigode. E aí ele não podia raspar o bigode por contrato, né? Esses contratos maravilhosos que Hollywood faz. Aí ele teve que gravar todas as cenas de Superman de bigode. E aí apagaram o bigode na pós-produção, o que foi um erro, porque Superman com visual de garçom é muito mais irado, porra. Ele parece estar resfriado o tempo todo, cara.
Ele tá parecendo aquela laranja irritante, tá ligado? Pode crer. Aquela cara meio achatada, assim. E sobre o final, a conclusão do filme, porque vira aquela coisa de sempre de filme de herói, né? Todo mundo se explodindo tudo, quebrando tudo, prejuízo bilionário, e é isso, tamo junto, acabou. Salvamos a Terra destruindo metade dela, né? Quando termina tudo, quando explode tudo, quando o vilão vai embora, enfim, tem aquela cena que eles estão todos juntinhos, tem o pôr do sol assim, nascendo lá no fundo, ou se pondo, não sei. E aí tem aquele plano de todo mundo juntos, né? Todo mundo sorrindo, feliz, salvamos o mundo. Cara, pra mim o filme diz ali, isso aqui foi um episódio de Super Amigos, saca? Faltou Super Amigos. É por aí, é por essa vibe, cara. O filme assume isso pra mim nesse plano, nessa hora, assim. Cara, olha, eu acho assim, o problema do filme, pra mim, eu até já comentei em outro momento, mas você acaba desvalorizando todos os personagens quando o Superman aparece. Até a primeira cena pós-crédito, cara, você reduz muitos personagens, sabe? Então, quem assiste o filme pensa, poxa, né, é Liga da Justiça mesmo ou os Brothers do Superman ou qualquer coisa assim? Chega a ser constrangedor você perceber que com eles ali ou sem eles ali, de repente não faria diferença alguma sem a presença do Superman, cara, ele que resolve. Então eu acho que desvaloriza tanto esses personagens e perde até o interesse de ver algum filme solo, alguma outra coisa solo, a não ser que você tenha um interesse específico por uma personalidade ou por uma fantasia diferente. Mas assim, eu acho que detona demais, esse maniqueísmo é irritante demais, sabe? Eu acho que a gente já superou isso. Pô, maniqueísmo no cinema, desde a década de 10 a gente vê isso, cara. Não sei se os filmes de heróis precisam disso. Tendo tanta oportunidade de desenvolver os seus personagens, especialmente os vilões, todo mundo prefere eles. E eu acho que, eles têm que saber aproveitar cada personagem e no que o personagem tem de melhor. Porque, se for competição de força, é claro que o Superman ganha. Mas se você vê a história de quadrinho, por exemplo, onde o Coringa já fez que o Super-Homem matasse ele só pra corromper a alma do Super-Homem. Onde o Coringa virou, outra história da morte do Robin, que o Coringa virou ministro das Nações Unidas, conseguiu imunidade diplomática e o Super-Homem, como era bom escoteiro, não podia fazer nada contra o Coringa. Sabe? É limitar os personagens em fraquezas dele. Existem limites que o Superman não cruza e o Superman não é tão inteligente quanto outros personagens da DC. Então não adianta, se for competição de força, claro que ele ganha. Mas força não é tudo. Tanto que, por exemplo, eu vejo o Batman muitas vezes muito mais como o grande líder estratégico, assim, líder militar / estratégico da Liga da Justiça. Mas no filme a decisão principal do Batman é quando o Superman não estava em cena. Depois isso acaba, cara. Fora que eu discordo também desse cast de Liga da Justiça. Liga da Justiça sem o Lanterna Verde, sem o Caçador de Marte, não é Liga da Justiça. Ele aparece, né? O Lanterna Verde, ele dá só um cameozinho. E o Caçador de Marte? Cadê ele? Pois é. Tá demorando muito, é por isso que tá ruim. Cara, essa aparição do Lanterna eu vibrei, viu? Eu gosto muito do Lanterna, eu vibrei nessa aparição do Lanterna. É porque o Lanterna... Ou a sugestão de que existem os Lanternas, né? Não, sim. Então, ele tá com uma imagem um pouco desgastada por causa desse filme recente, né? Que foi muito ruim então eles preferiram não usá-lo. Só que, assim, outra coisa que eu lembrei agora que mostra como a DC ficou perdida nesse final, por exemplo, são aqueles civis, cara. Cara, por que serve aquele civis da história? Pra nada. Se ele tivesse Dostoiévski. Pois é, se ele tivesse não ia fazer nenhuma diferença. Tem um elemento em roteiro que a gente chama de stakes, sabe? Quando as apostas estão altas. Então é um truque dos roteiristas você colocar pessoas comuns pra aumentar as apostas. Quanto mais coisa tem em jogo, mais tensa a situação. Não é o caso aqui, mas eu entendi o que o roteirista quis fazer. Porque pra você se importar com a pessoa, você tem que saber quem é aquela pessoa. Você tem que estar ligado emocionalmente a ela, né? Não... mas às vezes não precisa. Quando você vai ver, sei lá, Senhor dos Anéis, as Duas Torres, o Peter Jackson coloca uma coisa que o Tolkien não descreveu, que eram as famílias dos soldados aguardando nos calabouços e nas prisões, lá na batalha do segundo filme. Por quê? Porque você vê que não seriam só soldados que morreriam, mas também as famílias dos soldados.
Mas o Peter Jackson faz isso de uma maneira que funciona dramaticamente. Tipo, alternando. Já o filme da Liga da Justiça esquece dessa família. Porque, tipo, eles apresentam a família na primeira meia hora e depois eles só voltam com 1h40. Você já esqueceu dele. Um pouco de assunto, a gente tá vendo a DC ainda buscando o seu tom, mas a Marvel já dando um próximo passo, porque Logan é completamente diferente dos filmes que ela fez anteriormente. E isso pode Inclusive porque não é do MCU. Não, tudo bem, mas o que eu tô querendo é o seguinte, ele já deu um outro tom, eles viram que o Deadpool fez sucesso com aquela violência escancarada e já resolveram, assim, mostrar o Wolverine como ele é, como ele era, assim, de fato, em essência. Então os filmes já estão dando um próximo passo. Eu tenho um pouco de medo que a DC, quando finalmente conseguem fazer um bom filme, tipo um filme realmente bom dos seus heróis, ele já esteja datado. Não, eu acho que eles fizeram Mulher Maravilha. E ainda assim, eu não acho que a Marvel leva tanto crédito assim, porque Deadpool e Logan não são da Marvel Studios. Sim, mas eles estão dando uma nova direção, né? Os filmes de heróis. Ah, sim. O Kevin Feige não tem nada a ver com isso. O Kevin Feige, ele é, sabe, o Homem de Ferro é a mesma coisa que o Thor, que é a mesma coisa que o Hulk, que é a mesma coisa que o Homem-Aranha, sabe? Ele sempre faz o meu personagem. O Doutor Estranho é tipo a cópia Xerox, é o Homem de Ferro que faz magia. Mas então, vocês acham que essa mudança de postura nos filmes de herói, porque até o Logan, assim, se você for parar pra pensar, a violência dele, a frieza, o tom mais sério, combina com a DC. E isso, de repente, era um caminho que era mais fácil de terem chupado de Logan do que de Vingadores, né? Sim, mas não sei qual personagem da DC que cabe a violência do Wolverine. O Batman? O Batman, O Batman, o Matt Reeves, ele já disse que ele vai enveredar por outros caminhos, né? Que as referências dele são outras. Não, acho que é o Batman mesmo. Logan, acho que dos filmes de herói de 2017, né, é meio que unanimidade, né? Eu digo mais, o Logan tem tudo pra poder figurar entre os melhores filmes do ano. É um grande filme mesmo, mas eu acho que ele tem muito mais cara de DC mesmo do que de... É porque ele é muito mais autoral também, né? Principalmente porque não é um filme de herói, né? É um Last of Us. Isso pra mim é um reflexo do que tá faltando agora pra esses caras que estão comandando esses filmes, que é a questão de liberdade. Por exemplo, eu não gosto do Batman vs Superman, acho um filme super problemático, sim, mas eu vejo... Quando eu revi ele esses dias, o Batman vs Superman, e eu vejo o Snyder lutando ali naquele filme pra tirar um bom filme daquilo. Saca? É um filme que ele tá mais contido na maioria do tempo. Tem só aquela bagunça toda do roteiro que é muito grande, mas eu vejo ele tentando extrair um bom filme dali, mesmo lutando contra aquele roteiro bagunçado, aquelas imposições de estúdio e tudo mais. Mas eu vejo o cara tentando fazer um bom filme daquele material todo. E eu acho que o que impede muito nisso é essa liberdade que não estão dando, que talvez agora eles repensem. Pra mim, a liberdade ela pode fazer muita diferença nesse jogo aí, nesses filmes. Eu ainda vou dar uma opinião polêmica aqui. Fala. Eu gosto do Jesse Eisenberg como Lex Luthor. Dá não. Eu não gosto, não. Acabou. Cara, ele me convence, realmente. Por quê? Cara, eu não acho ruim, não. Caraca, não. Ele entende essa coisa meio, sabe, megalomaníaca ao ponto de ridículo do Lex Luthor. É desvairado, cara. Eu acho ele até interessante, sim. Mas o Lex Luthor, a essência dele é ser desvairado, sabe? Então, justamente, eu acho ele muito interessante. Aí eu concordo contigo. Ele funciona muito mais que o Henry Cavill como Superman, que sua posa. Eu gosto do Henry Cavill. Como Super-Homem, eu gosto dele. O Henry Cavill, ele entendeu agora o Superman. Ele convence bastante no Liga da Justiça. Postura física, postura corporal, enfim. Ele conseguiu entender agora o personagem. Aquele Lex Luthor do Jesse Eisenberg, tipo, eu não tenho palavras não pra aquilo. Eu não gosto. Eu acho uma coisa bizarra mesmo, desgostosa de se ver. Eu acho ele muito caricato, cara. Eu sei que eu entendo o que o Bernardo tá falando, mas eu acho que ele é demais, entendeu? Não combina com o tom de tudo que a gente tá vendo. Eu acho que pode até ser, mas sei lá, de tudo que eu li do Lex Luthor, é o que esperaria que o Lex Luthor fosse, sabe? Mas cara, ele tem uma voz fina, Bernardo, sei lá, é muito bizarro, cara. Tá, não sei. Ok,
Mas tirando isso, você tenta apagar da sua mente que o Gene Hackman já foi o Lex Luthor. Que o Kevin Spacey já foi o Lex Luthor. Quer dizer, esquece Kevin Spacey agora. Mas... Ah, não, cara, eu me sinto culpado, porque... Eu me sinto muito culpado. Porque o Kevin Spacey foi meu Lex Luthor favorito. Real oficial. Na verdade, o melhor Lex Luthor de todos seria o Bryan Cranston, mas eles nunca vão fazer. E aí chegamos à tradicional cena pós-créditos, que nesse caso aqui não basta uma, são duas. Como é que vocês veem essa cena pós-créditos? Cara, a primeira cena pós-créditos é só uma piada. Pois é. É uma piada de fanservice, uma piada interna. Que tem, se eu não me engano, tem nos quadrinhos esse lance de quem é mais rápido, Flash, Superman, enfim. Eu acho bem inútil a primeira cena, agora já a segunda cena, ela me fez ter tanto temor pelo futuro da DC quanto esperança. Por quê? Aquilo dá uma animação muito grande, muito forte pro que pode vir por aí. Só que também dá indício de que eles já querem dar um passo muito grande na jornada da Liga, com o que aquela cena pós-crédito já sugere, e eu tenho medo desse passo muito grande que eles já querem dar. Sendo que você não é preparada para grandes passos ainda, isso é bem claro. Explicando, né? A segunda cena pós-créditos envolve o Lex Luthor escapando da prisão e entrando em contato com o Deathstroke para fundar a sua própria liga de supervilões, que também é conhecida como a Liga da Injustiça. Que nome bosta, hein? Eu acho que assim, não tinha como fugir a primeira cena que é do Flash com o Superman poderia funcionar mais se a gente já não tivesse tido tanta piadinha durante o filme, porque aí seria o fanservice assim. Só como a gente já teve tanta piada ao longo do filme, e piadas em momentos assim que não eram tão bons, que ela, ok, entendeu? Ok, é legal ver ali o que todo mundo sempre esperou, mas ok. Já a segunda, sei lá, vamos ver o que vai vir disso aí. Ah, cara, eu até tenho boas expectativas, contanto que eles façam uma única coisa. Troque o Jared Leto e coloque outra pessoa como Coringa. Isso não vai acontecer, Bernardo. Ah, não, mano, o William Dafoe. Coloca o William Dafoe de Coringa, porra. Não dá, cara, ele é doente. E daí? O J.J. Abrams faz Star Wars e Star Trek e ninguém tá reclamando, porra. Cara, eu até falei isso, acho que no Twitter uma vez, que eu falei, cara, se nos anos 70 lá, no começo dos anos 80, alguém falasse que o mesmo diretor ia fazer Star Trek e Star Wars, ia bugar a cabeça das pessoas. Então, pô. Ó, o Joss Whedon fez Vingadores e fez Liga da Justiça. O Ryan Reynolds fez o Lanterna Verde e o Deadpool. Não, ele só fez Deadpool. Por aí vai. Mas o William Dafoe tá acreditado em Liga da Justiça, como Nuiz Vuko. Hã? Quem é esse? Então, ele tá acreditado na Liga da Justiça. William Dafoe. Não, mas pior que ele tá mesmo, só que eu não lembro quem é esse personagem. Eu acho que ele vai... É alguma coisa do Aquaman, se eu não me engano. Peraí, cadê? Ele deveria ser o Coringa. No Vulco, ele vai estar no filme do Aquaman. Tá vendo? Vamos fazer uma porra de um filme do Aquaman depois do Liga da Justiça, quando ninguém mais tem interesse. Mano, mas porra, olha, imagina o William Dafoe, olha a cara de louco dele. Pinta de branco e passa um batom vermelho. Não, mas ele vai ser outro cara, velho, aqui. Já viu ele em Coração Selvagem? Aquilo ali é o Coringa, porra. Sinto te decepcionar, mas não vai rolar, cara. Ele já vai ser outra pessoa. Porra, deixa eu sonhar. Melhor do que aceitar que o Coringa agora é esse cantor do Limp Bizkit aí. Eu sou ignorante em Aquaman, né? Aí tá dizendo que o Nuiz Vulco é um personagem, assim, bastante recorrente no casting de apoio ao Aquaman. Então, vamos ver. Né? Era pra aparecer na Liga da Justiça. Vai estar no Aquaman, né? Aqui, ó, era pra ele já ter aparecido no Liga da Justiça, mas todas as suas cenas foram deletadas, menos os créditos ele aparece. Não, bom, o Aquaman foi mais prejudicado com essas perdas de minutos. A gente acabou de falar aqui que ele acabou sendo muito superficial, né? Ele parece um adolescentezão que não foi pra faculdade. Adolescente americano, aquele que cresce. Até o Flash tá com mais substância do que ele. A Nicole Kidman vai ser a rainha Atlana. Isso, ela vai aparecer em flashback, se eu não me engano. Pô, e aquela mina que tava debaixo da água com o Aquaman, ela se veste igual a Rita Repulsa do Power Ranger novo. Eita, caralho, é verdade, eu pensei muito nela.
Cara, vamos fazer um filme pro Aquaman, né? Só que eu acho, na minha opinião, que esse filme deveria ter vindo antes do Liga da Justiça. Na boa, esse filme é tão medíocrezinho que é tipo um dos únicos filmes que eu vi com trilha sonora do Danny Elfman, que eu não lembro da trilha sonora do Danny Elfman. Tem um momento ali ou outro que ele brinca com a trilha do Batman, mas eu também achei bem esquecível. É tão esquecível que eu não tô lembrando também da trilha. Cara, eu lembro que isso ia rolar, mas parece que eu não lembro de que cena que isso aconteceu. Tanto do Batman quanto do Superman. No início tem uma do Batman, quando ele tá lutando contra aquele bicho gigantesco lá. E toca bem de leve assim a trilha do Danny Elfman. E em algum outro momento toca novamente quando o Gordon liga o bate-sinal dele. Isso. Também tem uma evocação da trilha. Olha que bela escolha de casting pra Comissário Gordon, J.K. Simmons. Bicho, eu fiquei muito triste. Pô, você fica triste com tudo, cara. Porra, mas sério, o cara é o J. Jonah Jameson e o Comissário Gordon. Pô, isso é muito maneiro. O cara tem dois. Mas você chama o cara pra 2 cenas só? Vá. Sim, aí poderia ter aproveitado mais. Mas J.K. Simmons e Comissário Gordon super aprovo. Mas então, aprovamos. Futuro. Bernardo, futuro. Como é que vocês veem o futuro da DC? Vocês acham que ela deve continuar por esse caminho? Vocês acham que ela deve trocar de diretor? Vocês acham que ela deve dar mais liberdade, ser mais autoral? O que esperar de Aquaman, Shazam, a sequência de Mulher Maravilha, Lanterna Verde, que certamente vai aparecer, o próprio Cyborg deve ganhar um filme também solo. Como é que vocês veem o futuro da DC depois de Liga da Justiça? As minhas maiores expectativas são pra Shazam, porque vai ter aquela coisa meio... Vai ser tipo o filme mais Marvel da DC, e por mais que ele chame de Shazam, é o Capitão Marvel. Bom, Tropa das Lanternas Verdes, porque aí eu espero que tenha toda a galeria daqueles personagens maravilhosos. Hal Jordan, Kyle Rayner, Jon Stewart. Lanterna Verde é muito foda. Leia o Lanterna Verde. E por fim, The Batman com o Matt Reeves vai ser foda. Eu acho, pelo menos, porque o cara fez os 2 Planetas dos Macacos, ficaram muito bons. Cara, um filme só pras Amazonas. A melhor cena de ação do filme é delas. E você, Marcelo, como é que você vê o futuro da DC? Nossa, cara, eu vi o futuro da DC como algo bem mais iluminado frente ao que foi Batman vs Superman e Esquadrão Suicida. Foi uma luzinha, né, o Liga da Justiça. Então eu acho que algumas irão cintilar aí pela frente, cara, porque Batman, Superman, Mulher Maravilha são importantes demais para ter filmes medíocres. Então eu acho que a cobrança e a recente queda de bilheteria que aconteceu com Liga da Justiça, né, que só bombou na primeira semana que os nerds foram, e no primeiro dia, na verdade, aí despencou no dia seguinte. E então eu acho assim, coisa melhor virá. E você? E você, Rafa? Eu acho que esse é o momento deles... Como eu usei muito a palavra liberdade naquela hora, acho que esse é o momento deles se darem conta de que eles podem dar liberdade. Por quê? Aquaman vai ser do James Wan. Batman vai ser dirigido pelo Matt Reeves. Então são caras que têm um toque próprio, uma visão própria, tem um jeito muito particular de movimentar as coisas, de fazer as coisas. Então deixa os caras fazerem os próprios filmes. Isso pode fazer uma diferença muito grande para a recepção dos filmes da DC daqui por diante. Acho que essa é a hora deles se tocarem disso. A Patty Jenkins também, como com a Mulher Maravilha 2, deixa eles fazerem os filmes deles. E aí muita coisa pode mudar. Eu acho que todas as vezes que eles deixaram os diretores fazer os deles, inclusive a Marvel, sempre resultou em filmes melhores. Tipo, quando o Kenneth Branagh fez Thor, quando o Shane Black fez Homem de Ferro, sabe? Sempre quando os caras tiveram mais liberdade, pelo menos, eu não sei de bilheteria, mas pelo menos como resultado, como filme mesmo, ficou melhor. Não quando eles, sabe, chamam o diretor de comédia romântica pra fazer filme de herói. Como eles fizeram com Homem-Formiga. Pô, mas o Homem-Formiga é legal, cara. Não, cara. Ia ser um filme do Edgar Wright, eles chutaram o Edgar Wright e botaram um Zé Ruela de comédia romântica no lugar. Pô, eu acho muito legal o Homem-Formiga, cara. É a representação do pai herói, cara. Cara, se você acha legal agora, imagina se fosse do Edgar Wright. Ok. Se você acha que Homem-Formiga ficou legal do jeito que ficou, eu só digo 2 palavras. Baby Driver. Esse é assunto para outro podcast. Melhor podcast sobre Liga da Justiça, só ia dar em conversa paralela mesmo.
Amigo, nós tentamos aqui aprofundar um pouco mais de Liga da Justiça. A gente, assim, fez o que pôde. É um filme que, assim, vocês recomendariam para as pessoas? Claro que não. Eu recomendaria sim. Pô, eu recomendaria cara, também. Tem Thor Ragnarok aí, cara. Tem que assistir Liga da Justiça, bem melhor. Se eu fosse a pessoa, você acha que eu tenho que chegasse pra mim e falasse, você acha que eu tenho que assistir Thor Ragnarok ou você acha que eu tenho que assistir Liga da Justiça? Aí mano, assisti Liga da Justiça porque pelo menos tem, sei lá, 2 personagens com conflitos e dilemas que rendem mais de uma hora de filme. Já Thor Ragnarok só dá vontade de você, sei lá, tomar heroína misturada com lixo atômico. É um stand-up do Thor. Não, cara, pra ser nossa. O Ragnarok mesmo com piada de anos, bicho. Eu achei ele melhor que o Liga da Justiça, sério. Mas isso é assunto para outro podcast. Isso é verdade. Posso encerrar? Isso. Amigas e amigos, chegamos ao final de mais um podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. Falamos aqui um pouco sobre Liga da Justiça. Destrinchamos o que dava pra destrinchar. Mas vejam o filme, tirem suas próprias conclusões e digam aqui pra gente se a gente tá certo, se a gente foi rabugento, se o Bernardo tá errado. Você tem todo o direito de estar errado também sobre o filme, se você gostar. Não, tô brincando. Compartilhe com a gente o que você achou. Comente. Lembrando que nós temos todas as redes sociais Cineplayers. Pode procurar aí no Facebook, pode procurar no Instagram, pode procurar no Twitter, tá tudo aí. A gente atualiza pouco, mas a gente tá melhorando isso aí. Estamos evoluindo um pouco como social media. Lembrando também que nós temos as nossas redes sociais pessoais. Você me acha no Twitter com Rodrigo_Cunha. E Bernardo, por favor, despeça-se dos nossos ouvintes. Valeu, pessoal. Então você me acha lá na internet com facebook.com/BernardoBrum, instagram.com/BernardoBrum e, sei lá, me segue lá que lá tem mais conflito que a história do Aquaman. Porra! Caraca! E você, Marcelo? Bom, valeu aí pela primeira vez participando do cast do Cineplayers, né? Aguardo as ofensas, né, dos nossos ouvintes. E seja lá no Cineplayers, no Instagram, Facebook, Marcelo Leme, Marcelo AF Leme, me encontro em vários lugares aí. Então é um grande prazer, cara. Espero que num futuro breve a gente possa voltar aqui e falar de pelo menos 60% do tempo bem de algum filme da DC. Você também pode encontrar o Marcelo Leme no Facebook como Regis Trigo. Pô, é muito bom o Marcelo Leme com a voz do Regis Trigo em podcast de super-herói com identidade secreta e tal. Pois é, cara, na verdade deixa eu mostrar minha voz agora pra vocês, que na verdade é essa daqui. E a próxima vez coloca aí o Regis, a gente faz um junto, ninguém vai saber quem tá falando. Caraca, não vai dar pra distinguir, maluco. Vai virar dupla sertaneja. Mas valeu aí, galera, valeu pelo convite, tamo junto. E você, Rafa? Então, foi bacana participar desse primeiro podcast do Cineplayers, né? Sofri pra conseguir participar, mas consegui, né? Estive aqui e tal. Vocês podem me encontrar lá nas redes sociais também, no Facebook, rafaelw.oliveira. No Instagram tá Rafolks, exatamente assim como vocês ouviram, tá Rafolks. E é isso, a gente vai trocando opiniões, vai trocando dicas e é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e até semana que vem. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild.
looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. And like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Agora o som tá bom porque dá até pra ouvir uma criança lá no fundo. Fala aí alguma coisa. Alguma coisa. Ah, acho que tá de boa. Mas acho que tá melhor. Fala aí. Alguma coisa. Canta o rap do Silva pra gente. O rap de quem? Mentira, tu não conhece o rap do Silva. Claro que não, por que eu conheceria isso? Não, pelo amor de Deus, cara. Qual é o clássico da minha... Esse vai ser a música de encerramento. Respeita. Rap do Silva, cadê aqui, ó? Eu vou colocar aqui. Todo mundo devia nessa história. Vou só tocar aqui no meu fone, eu tomei um susto. Tomei um de susto, velho. O negócio começou a tocar aqui do nada. É clássicos do funk, Rap do Silva, MC Bob Rum. Esse cara é poeta. Esse cara é poeta. Poeteiro. É muito bonito essa música. Agora apresenta o Rafael aí, por favor. Mas continuando.